Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha eu aqui de novo. Meu nome é Edmar Santos e é um enorme prazer estar falando com vocês mais dessa vez. Pois bem, hoje eu vou falar sobre câncer de mama. É um assunto havia prometido, promessa é dívida. Vamos lá, né? Aqui no Evidências Médicas. Então, antes de mais nada, peço para que você dê um like, caso você goste do vídeo. Peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho aí do YouTube, porque ajuda a divulgar muito mais o vídeo. Evidentemente, eu sou cardiologista e clínico, então, caso eu incorra em alguma falha aqui, me desculpem, né, os colegas mastologistas, ginecologistas e oncologistas, mas vou tentar passar o que é de interesse comum à medicina nesse campo, né? Então, o câncer de mama é o principal câncer do mundo, é o que mais mata as mulheres no mundo, é o que mais mata no cômputo total, mas sobretudo as mulheres, apesar de existir câncer de mama em homens também, né? Então, o autoexame tanto vale para mulheres quanto para homens, né? Que é a palpação para ver se identifica algum gânglio, algum nódulo, alguma coisa assim. Então, o câncer de mama, estima-se que morram 600 mil mulheres por ano vítimas de câncer de mama. Então, é uma doença bastante grave e que, claro, deve receber toda a atenção das mulheres, né? Então, existe uma tendência do câncer no mundo suplantar a doença cardiovascular, porque a doença cardiovascular, de uma certa forma, nós temos encontrado alternativas para segurar o incremento do número de casos, né? Um melhor trabalho na prevenção, melhor trabalho no atendimento no infarto, com angioplastias mais precoces, tempo porta-balão, uma série de coisas que não é o caso aqui. Mas o câncer é uma doença mais complexa, né? E os fatores de risco para a mulher ter câncer de mama são bastante conhecidos também, né? Hereditariedade é um fator importante, mulheres que não amamentaram têm maior risco, quem nunca teve filhos tem maior risco, obesidade, sedentarismo, alguns tipos de terapia de reposição hormonal, enfim, então tabagismo, fatores clássicos, né, ligados ao álcool também, ligados ao câncer, e o de mama não é tão diferente assim, né? Então, normalmente quem faz o diagnóstico é o ginecologista. Então, eu particularmente recomendo que toda mulher visite um ginecologista anualmente, né, para que faça os exames preventivos. Isso é fundamental, né? Pegar um câncer no começo é totalmente diferente de pegar um estado de câncer avançado, né? Então, os ginecologistas avaliam esses fatores de risco, cuidam bem disso, né? E também pedem exames que avaliam a existência ou não do tumor, o câncer de mama. Normalmente, no Brasil, o Ministério da Saúde, assim como o SUS, recomendam que a partir de 50 anos seja feito um exame de mamografia a cada 2 anos. Eu acho um tempo longo, acho que anualmente seria ideal. E acho também que mulheres acima de 40 anos já deveriam estar preocupadas, de acordo com a história, de acordo enfim, com o conjunto da obra que apenas o ginecologista é capaz de ver, se preocupar sim com o câncer de mama e começar a fazer exames periódicos. Na mulher mais jovem, a mamografia é boa, claro, mas elas têm mamas mais densas e, portanto, é necessário, em geral, fazer o uso também, a concomitância do uso de ultrassom, né? Ultrassom das mamas, né? Então, é assim que é feito o rastreamento inicial
da mulher com câncer de mama, com vistas a avaliar a existência ou não do câncer de mama. Então, o ginecologista pede a mamografia e lá vai vir um laudo, um relatório dado por um médico radiologista. Já vão vendo quantas pessoas estão envolvidas nesse universo aí. Então, o radiologista vai emitir um laudo com base no exame de raio-x, né, que é a mamografia, um tipo de raio-x, uma posição apropriada, e que emite menos raio-x do que os exames convencionais de raio-x. Então, a quantidade de radiação não chega a ser um problema para esse tipo de exame, né? Algumas pessoas queixam de desconforto um pouco, mas é suportável e necessário, né? Então, mas a classificação de BRADS, classificação dos radiologistas, que vem do RADS, de Radiologists, e o B, que é Breast Image. Então, aí a ideia do BRADS. E o BRADS também é aplicado na ultrassonografia, não apenas na mamografia, né? E vai de 0 a 6, os ginecologistas, na minha experiência, preocupam-se a partir do número 4, 4, 5 e 6, aí é onde é o alvo do problema. O 3 ficam mais de sobreaviso, o que mais se vê na prática é o 2 e o 1, né? Mas o 4, 5, 6, assim, geralmente, né, eles solicitam uma biópsia, né? Uma biópsia, essa biópsia é feita com agulha longa, né? Agulha grossa, chamado de core biopsy. A mulher é sedada e, né, aqui localmente e tal, e é feito então a core biopsy, porque o médico que vai fazer a coleta do material, o mastologista, olha, outro personagem, ele vai então ter que recolher uma quantidade relativamente grande de material. Relativamente grande porque esse material será de vital importância tanto no diagnóstico correto quanto na melhor estratégia terapêutica para esse paciente, para essa paciente, via de regra, né? Pois bem, então, com base no BIRADS, no exame físico, para ver se há uma invasão de gânglios também, né, nodular, o médico então vai fazer então uma análise. Primeira, para ver qual o melhor tratamento, normalmente se faz uma estratificação do risco, né? Que eles chamam de estadiamento da doença, né? Então, esse estadiamento vai levar em consideração uma série de coisas, né? A primeira delas chama-se classificação T de tamanho, N de node, em inglês, né? Se há invasão nodular ou ganglionar, e T e M, que é de metástases, né? De se há ou não metástase. Então, TNM. Então, o T tamanho, né? Então, maior que 5 centímetros grande, e assim vai. Tem escalas, não precisa decorar nada, só o médico, na hora de ver, ele já está lá facilmente no próprio computador dele. T de tamanho, N de node, M de metástases, né? Metástases mais comuns da mama vão para o fígado, vão para os ossos, alguns casos vão para o cérebro também, né? Então, é um tumor que tem que ficar atento. Mas, é claro, como todo tumor, evidentemente, né? Mas retomemos lá. Então, você tem a classificação, essa TNM, e outras também, né? Com relação ao anátomo patológico, ou seja, qual é o tumor, afinal de contas? Qual é o tumor? 80% dos tumores são chamados de ductal invasivo, né? Mas tem outros tumores menos graves, mais lenientes, de crescimento indolente, menos graves em geral, né? Não que esse seja o mais grave de todos, que tem subtipos dentre eles, né?
e você vai usar esse material da core biopsy para identificar qual é o real tipo, né? Quer dizer, o tamanho, tudo isso é importante, mas ductal invasivo, tá? Mas aí o material também é testado para outras coisas, né? Que são chamados estudo imunohistoquímico. O imunohistoquímico ele vai definir para o médico aí, já para o oncologista que vai fazer a parte, assim como o cirurgião, qual seria a melhor abordagem. Então você vai avaliar três variáveis, que seriam se ela é positiva para estrogênio, se ela é positiva para progesterona e se existe uma proteína transmembrana chamada de HER2, né? Se o HER2 for positivo e se for hormônio positivo, em geral o prognóstico é melhor, que você tem mais armas para atacar o câncer, né? Sempre o melhor tratamento é o cirúrgico, não resta dúvida, né? Isso, o tratamento cirúrgico é a abordagem primária na ideia de cura, né? Uma ideia de cura. E geralmente os cirurgiões têm feito cada vez cirurgias menores, a quadrantectomia, às vezes já faz o reparo estético no mesmo momento. Enfim, tem muita gente boa no Brasil que lida nesse campo aí, né? Então, você vai ver então se ela é HER2 positiva e se é hormônio positivo. E com base nisso, você vai fazer uma estratégia. Você não, o oncologista, evidentemente. E aí você pode começar, às vezes, com quimioterapia. Poxa, Edmar, mas quimioterapia, sim, a quimioterapia é muito eficaz. Ela promove a citotoxicidade, ela mata as células tumorais. Muitas vezes você pode usar como neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, ou adjuvante, pós-cirúrgico, né? Essa é a ideia. Os quimioterápicos mais utilizados são as antraciclinas, né? Antraciclinas, a ciclofosfamida, né? E os taxanos, em geral, o paclitaxel. Então, esse ACT, né, que é o sistema clássico do tratamento quimioterápico do indivíduo, da mulher com câncer de mama, tanto na neoadjuvância quanto na adjuvância. Então, que tem mais eficácia na redução do tumor. O problema é que os quimioterápicos, esses clássicos, tratamento sistêmico, eles são, vamos dizer assim, eles vão atacar todas as células, eles não são específicos pela célula do tumor. Eles vão atacar quanto maior for a célula mais se dividir, mais se multiplicar, maior será o efeito do quimioterápico. Por isso que, por exemplo, é muito comum náuseas, vômitos e etc. Por quê? Porque as células do tubo digestivo também estão em alta divisão. Então, você vai atacar as células durante o ciclo celular, que a gente chama na divisão celular. Cada quimioterápico age numa fase do ciclo celular, mas também você vai ter a situação de atacar outros órgãos, enfim, e com os efeitos colaterais já muito bem conhecidos, né? Já qualquer oncologista sabe os efeitos esperados e ele comunica ao paciente que tem que enfrentar ou tentar suportar essa situação aí de adversidade que é um tratamento quimioterápico, né? Mas deve ser feito sim, é a recomendação dos oncologistas, de acordo com o caso, né? Não vai ser eu que vou decidir isso, é um oncologista. Mas é assim que funciona. Depois, a cirurgia, nós falamos, quimioterapias mais utilizadas de forma geral, e também a radioterapia também utilizada, né? A radioterapia, ela oferece resultados muito bons também, melhores do que a quimio. A rádio, direcionada para aquele local específico, é feito por uma turma grande, né, de
uma equipe grande de personagens que vão atuar para o tratamento da radioterapia. Tem o médico radioterapeuta, olha, outro personagem aí, físicos, enfermagem, técnicos em biofísica e tudo mais, que vão ajudar no sentido de tentar diminuir o tamanho do tumor ou tentar equacionar o problema ali. O problema para nós cardiologistas, aí já surgiram dois. Primeiro, os quimioterápicos, né? Que os quimioterápicos, principalmente a antraciclina, ela é cardiotóxica, né? Pode levar ou não uma doença mais grave e tal, mas ela tem um efeito cardiotóxico desde a primeira tomada. Então ela tem um efeito cumulativo, né? As antraciclinas aí, né? Principal é o que o pessoal chama da quimio vermelha, lá que é a doxarubicina, epirubicina. Então isso aí, a quimio vermelha é essa que é mais cardiotóxica. O indivíduo pode ou não evoluir com insuficiência cardíaca. Não é tão comum a insuficiência cardíaca quanto a gente imaginava no passado, mas quando se faz presente, ela é grave. Ela se encontra entre as três formas mais graves de insuficiência cardíaca, promovida por antraciclina. Mas as outras drogas, os taxanos também vão dar arritmia, você pode ter trombose, pode ter doença coronariana, sempre vão ter múltiplos achados relacionados aí aos quimioterápicos e esse é o efeito cardiotóxico, né? Bom, passou aí da radioterapia, o problema é na mama esquerda. Pacientes que se submetem à radioterapia na mama esquerda, sobretudo com aparelhos de radioterapia mais antigos, podem evoluir com lesão em coronárias. Então, uma paciente que toma radioterapia na mama esquerda tem muito mais placas de coronárias ao longo do tempo do que a que toma do lado direito. Então, é uma preocupação isso sempre para nós, né? E sempre quando a mulher recebeu radioterapia, ela vai ter um prognóstico no futuro, caso haja um recrudescimento da doença, pior. Em geral, a gente tem meio que uma ideia central sobre isso, pelo menos cardiologistas, né? Quais outras opções terapêuticas existem para essas mulheres com câncer de mama, né? A opção da gente bloquear os hormônios ali, que a gente falou, se é HER2, se é hormônio positivo, estrogênio, progesterona, vai bloquear o hormônio. Então você vai usar lá o tamoxifeno, se a mulher já está no pré-menstrual ou pós-menstrual, ou até anastrozol, se já for, já tiver na menopausa, né? Aí você pode escolher. Em geral é usado o tamoxifeno, que eu vejo, né? Alguns advogam por 5 anos, outros por mais tempo, chegou a falar em 10 anos, né? O tamoxifeno aí, no sentido de bloquear a produção de hormônios, né? Nas mulheres mais graves, que têm metástase e tal, você pode usar até algumas drogas que auxiliam nesse bloqueio hormonal, são os inibidores CDK4/6, né? Que terminam com MIB, geralmente os nomes, os NIB, né? São moléculas pequenas e, portanto, de uso oral, de comprimidos, né? Então, são remédios quimioterápicos, vamos dizer assim, chamados de terapias célula-alvo, que ela vai atuar exatamente naquele sítio, ajudando aí na terapia hormonal. Mas, além dessa estratégia, existe o bloqueador HER2, como a gente falou, que é o HER2 que ele confere um pior prognóstico. Se você tem HER2 positivo, beleza, vai tratar então com várias opções. Tem o trastuzumab, que foi o primeiro, a terapia célula-alvo, que é o nome comercial chama Herceptin, que também é injetável, porque é um anticorpo monoclonal, molécula grande, tem que ser injetável, tem lá o período de tantos dias é feita uma aplicação, e a mulher é assim, tem que usar aí o trastuzumab. Tem um outro que tem menos efeitos adversos,
que é o pertuzumab também. É da mesma família, a mesma ideia, é que o trastuzumab, como ele bloqueia o HER2, e o HER2 não ele tem muito na mama, é muito concentrado na mama, mas ele também está no coração. Então você pode induzir a insuficiência cardíaca também pelo uso do trastuzumab, né? Pelo uso do Herceptin. Então, é algo que o cardiologista tem sempre que ficar muito atento. Então, fazer ecos seriados, de preferência se tiver o eco com strain longitudinal, ajuda mais ainda, não é? Que ele tem uma sensibilidade, uma acurácia para aferir estágios iniciais de insuficiência cardíaca mais precocemente. Pode entrar com medicações com vistas à prevenção da evolução da insuficiência cardíaca, mas em geral, a insuficiência cardíaca dada pelo inibidor HER2, pelo trastuzumab, é menos grave do que aquela dada pelas antraciclinas, né? Então, é uma preocupação que nós temos que ter sempre com o paciente de câncer de mama, nosso cardiólogo. Por isso que eu estou falando desse assunto também, porque ele é relevante para qualquer cardiologista. Adicionalmente, você tem outras drogas que são usadas acopladas ao trastuzumab, né? Tem alguns quimioterápicos que são usados com essas drogas inibidores monoclonais, né? E aí você pode usar aí a associação do quimioterápico na mesma injeção, trastuzumab com outro quimioterápico. Então você permite entrar na célula com trastuzumab e aí já vem junto o quimioterápico, né? Tem outras drogas aí, NIB, também com esse prefixo NIB, moléculas pequenas, são também usadas oralmente, que podem atuar também ajudando no câncer de mama, bloqueando algumas vias de sinalização celular, né? Então, tem vários tratamentos hoje para câncer de mama, o prognóstico é bem melhor do que foi no passado. E, claro, até naquelas com metástase tem opções terapêuticas, e aí a metástase você pode avaliar tanto com tomografia do tórax, tomografia do abdômen, tomografia da pelve, densitometria óssea, ou você fazer um PET-CT com FDG, né, que é com glicose. Você tem essas opções, em geral, de avaliar se tem metástase ou não dessas mulheres aí, né? Claro, quanto menos metástase, menor o tamanho do tumor, se não tem acometimento linfonodal e tal, tanto melhor, o prognóstico será melhor. Quanto mais agravos tiver, o prognóstico é pior. Pior, geralmente, é o chamado triplo negativo, que é paciente que não responde a hormônio nem a HER2. E também aquelas com metástases muito avançadas. Tal. Mas ainda assim tem aparecido drogas com um resultado bastante interessante. Outro tratamento que eu estava esquecendo de falar, mas fundamental hoje para vários tipos de câncer, e sobretudo no câncer de mama, é a imunoterapia. A imunoterapia ela tem uma ideia de que quando o câncer surge é porque houve uma incompetência imunológica. Você não conseguiu eliminar o câncer. Então, você destrava alguns arcabouços bioquímicos que estão desacelerando o teu sistema imunológico de proteção. Portanto, bacana, você aumenta a tua imunidade e consegue combater o câncer. Aí ajuda bastante a imunoterapia com casos assim extraordinários, a gente tem visto tanto na prática quanto na literatura. Então, a imunoterapia é a grande sacada hoje, inclusive com várias novidades aí, CAR T-cell, enfim, coisas revolucionárias mesmo. Então, o campo da oncologia tem melhorado substancialmente no tratamento dessas mulheres, mas sempre lembrando que o tratamento cirúrgico é imperioso, é o que promove, junto com a radioterapia,
a grande chance de cura, né, da resolutividade. Quer dizer, nem sempre o médico, o oncologista, também usará de todos desses artifícios que eu citei aqui, que também são caros, evidentemente. Os tratamentos todos revolucionários, modernos, quimioterápicos de top de linha, enfim, é um tratamento caro, mas vale a pena, salvar uma vida não tem preço. Então, em relação aos imunoterapia, também tem probleminha aqui para o nosso reloginho aqui, que é o quê? Como você aumenta muito a imunidade, ou a ideia é essa do tratamento, você pode também levar a um processo de doenças autoimunológicas, evidentemente. É claro, você está aumentando a imunidade, aumenta o risco de doença autoimunológica. E no caso do coração, sobretudo miocardite, pericardite. Então, são situações às quais o cardiologista ou clínico tem que estar atento também, junto com o oncologista. Então, nós falamos quantos personagens estão envolvidos. O oncologista, o radioterapeuta, médico radioterapeuta, você tem toda uma equipe de enfermagem, técnicos, etc, 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 treinados nessa área. Você tem o cirurgião, você tem o mastologista, e agora, tentando inadvertidamente entrar nesse campo, a cardio-oncologia, que não é reconhecida como uma área de atuação médica dentro da cardiologia, mas é uma questão de tempo. Será? Porque a importância desses novos tratamentos e seus impactos sobre o coração e o aumento da expectativa de vida, tanto de pacientes cardíacos quanto de